O Salmo 102 é um salmo que fala a respeito de um tempo de angústia e é um salmo que mostra um salmista que nós não sabemos quem é, porque o Salmo 102 é de autoria desconhecida. Mas esse autor que compôs o Salmo 102, o que nós sabemos pela leitura desse salmo é que ele estava em uma situação de angústia. E este salmo, ele é um salmo que destoa dos outros salmos do livro 4. O livro de Salmos tem 150 salmos. E esses 150 salmos foram reunidos na Bíblia original em 5 coletâneas. Cada coletânea se chama livro. Então, o livro 1 traz a coletânea, do Salmo 1 ao 41. O livro 2, do Salmo 42 ao 72. O livro 3, do Salmo 73 até o Salmo 89. O livro 4, do Salmo 90 até o Salmo 106. Nós estamos no livro 4, estamos no Salmo 102. E o livro 5 vai do Salmo 107 até o Salmo 150. Desde o dia 1º de agosto, nós estamos meditando em um salmo por dia. Hoje é dia 10 de novembro, então nós já dedicamos agosto, setembro, outubro e nós chegamos a 90 salmos. Agora no mês de novembro, dia 10, estamos chegando ao Salmo 102. Vamos lembrar, agosto tem 31 dias, outubro tem 31 dias. Então nós meditamos em 2 salmos a mais, estamos chegando aqui no Salmo 102, no dia 10 de novembro, e quando nós abrimos o livro 4, que vai do Salmo 90 até o Salmo 103, até o Salmo 106, existem 2 características do livro 4. A primeira característica, a maior parte dos salmos do livro 4 é de autor desconhecido. Nós só sabemos que o Salmo 90 foi escrito por Moisés, que o Salmo 103 foi escrito pelo rei Davi e que o Salmo 95 tem um texto em Hebreus, capítulo 4, versículo 7, em que o autor de Hebreus fala assim: Davi disse, e ele cita uma frase do Salmo 95. Então, com base nesse texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 7, se entende que o autor do Salmo 95 é Davi. Mas, quando você vai na Bíblia original, no título do Salmo 95 não existe indicação de que foi ele que compôs o Salmo 95. Tirando isso, o Salmo 103 foi escrito por Davi. Todos os outros salmos do livro 4 são de autor desconhecido. Essa é a primeira característica dos salmos do livro 4. A segunda característica dos salmos do livro 4 é que a maioria dos salmos são salmos de louvor a Deus. Quando você vai no Salmo 92, vamos aqui na tela, veja, o Salmo 92, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. No Salmo 93, o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e se cingiu de fortaleza. O Salmo 94 destoa um pouco. Ele fala sobre vingança. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence. Mas o Salmo 95 retoma. Vinde, cantemos ao Senhor. O 96, cantai ao Senhor um cântico novo. Vamos para o 97, o versículo 1. O Senhor reina, regozije-se a terra. Vamos para o 98. Cantai ao Senhor um cântico novo. 99. O Senhor reina, tremam as nações. 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. 101. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Daí vem o Salmo 102, que é um salmo que destoa. Ele fala de angústia, fala de aflição. E aí, quando nós voltamos no Salmo 103 até o Salmo 106, nós vemos aqui, ó, o 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. 106. Louvai ao Senhor.
Então nós vemos que todos os salmos do livro 4 falam sobre louvar a Deus. Só o Salmo 90 é o salmo em que Moisés fala que a vida é transitória, nós vivemos em torno de 70, 80 anos e que nós passamos dessa vida. O Salmo 91, que fala: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, que é um salmo que a gente não sabe quem é o autor. Depois vem o Salmo 92 até o 106, que nós vimos aqui, passando os olhos. Todos os salmos são de louvor a Deus. E aí nós temos dois salmos que destoam. O 94 fala que Deus é o dono da vingança, e o 102, que é o salmo de hoje que nós vamos meditar. E esse salmo 102, ele pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 11, e o salmista fala aqui a respeito do sofrimento dele. Ele fala que ele está passando por uma angústia, ele fala que no seu corpo físico está completamente arruinado. E ele fala no versículo 10 ou 11, vamos ver aqui, no versículo 10, que tudo isso está acontecendo com ele, segundo ele, na visão do salmista, por causa da ira do Senhor. Mas aí, no versículo 12 até o versículo 28, que é a segunda parte, ele fala: o Senhor se levantará e o Senhor trará a bênção e vai mudar o cativeiro, porque Deus vai fazer isso, porque o nome dele é poderoso, porque o nome de Deus é grande, e Deus vai fazer o bem, vai mudar a situação de aflição e de angústia para o bem, para que o nome dele seja honrado. Ele vai visitar Sião. Sião é o nome de um monte que fica em Jerusalém, e é uma forma de muito usada pelos salmistas para fazer referência à cidade deles. Eles falam assim: o Senhor abençoará Sião. Eles estão querendo dizer: o Senhor estará com a cidade de Jerusalém, o Senhor estará conosco, porque o monte Sião fica em Jerusalém. Então vamos ler aqui o Salmo 102. Ele é um salmo que fala sobre angústia, fala sobre aflição. E é um salmo que nós podemos muitas vezes meditar nele quando nós estamos passando por angústia, por aflição. Muitas vezes esse salmo reflete o nosso estado de espírito. Quando, por exemplo, estamos em doença, quando estamos passando por perseguição muito terrível dos nossos inimigos e estamos embaixo e eles por cima, parecendo que isso vai ficar pelo resto da vida, nós podemos meditar no Salmo 102. O Salmo 102 ele fala: o Senhor se levantará para que o seu nome seja honrado. Em outras palavras, Deus não vai deixá-lo na situação de angústia, de aflição pelo resto da vida. Isso é apenas um tempo. Pode até ser que você tenha cometido um pecado e Deus tenha permitido que você passe por uma situação ruim para prová-lo, para corrigi-lo. Mas a correção, ela tem um tempo. Existe um tempo em que Deus exalta o nome dele. Deus, ele vai honrar o nome dele. Ele não vai deixá-lo pelo resto da vida sofrendo, porque Deus é um Deus de amor. E o nome dele é um Deus de amor. Então vamos ler aqui, primeiramente, o versículo 1 até o versículo 11. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Ele pede que Deus ouça a oração. Muitas vezes nós temos a sensação de que Deus não está nos ouvindo. Então, se você está passando por isso, peça a Deus: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Peça que Deus lhe ouça. Verso 2: Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Você pode pedir a Deus exatamente isso: que Deus ouça as suas orações e que no dia em que você estiver angustiado e aflito, que ele lhe responda depressa. O Salmo 70
que foi escrito por Davi. Davi disse: apressa-te, ó Deus, em me ajudar, apressa-te em me socorrer. Davi pediu que Deus desse pressa em responder à sua oração. E aqui o salmista pede a mesma coisa, que o Senhor o escute e que o responda depressa. Verso 3: porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. Aqui ele está falando como que ele estava passando os dias dele. Ele estava vendo os dias passando sem ele entender nada do que estava acontecendo. A fumaça passa rapidamente e não produz nada. Então ele estava vivendo dias em que ele não estava entendendo o que ele estava passando, o processo da vida que ele estava enfrentando. Talvez você esteja passando por isso. Então, peça para Deus. Ele fala: os meus ossos ardem como lenha. Ele estava preocupadíssimo. 4. O meu coração está ferido e seco, como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Veja que ele estava com tanto desgosto que ele não conseguia sentir prazer em se alimentar. Quantas vezes, quando as coisas não vão bem, as pessoas não conseguem nem mesmo comer. Elas ficam num jejum forçado. Elas não têm apetite. Elas emagrecem. Assim estava o salmista aqui. Já os meus ossos, versículo 5. Já os meus ossos se pegam à minha pele. Veja, ele está falando que ele estava seco, em virtude do meu gemer doloroso. 6. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. 7. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. Quando nós estamos passando por situações difíceis, muitas vezes nós ficamos sozinhos. Nós não queremos a companhia das pessoas. Nós queremos nos fechar em um quarto, queremos ficar isolados e muitas vezes, quando estamos em tribulações, as próprias pessoas à nossa volta se afastam. Os amigos se afastam. E o salmista fala aqui que ele se encontra nesse sofrimento, em angústia, e que ele estava sozinho. Verso 8: os meus inimigos me afrontam todo dia, os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Essa hora em que nós estamos por baixo é a hora em que os nossos inimigos saem e apontam o dedo para dizer: bem feito, bem feito. O Salmo 70 também fala isso. Davi escreveu assim no versículo 1: apressa-te, ó Deus, em me ajudar, apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Versículo 2: fiquem envergonhados e confundidos todos os que procuram o meu mal. Voltem atrás, daí o versículo 3: que voltem atrás, cobertos de vergonha, os que me dizem, ha, ha, ou seja, os que me dizem, bem feito, bem feito. Davi pediu que Deus fizesse que os seus inimigos, que diziam para ele bem feito, voltassem para trás repletos de vergonha. Então, se você está passando por uma situação como essa do Salmo 102, os meus inimigos me afrontam todo dia, e os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, você pode fazer a oração do Salmo 70, no versículo 3, pedindo para Deus que os meus inimigos voltem para trás, que eles fiquem cheios de vergonha do que estão falando a meu respeito. Versículo 9: pois eu tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Versículo 10: por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Veja que o salmista aqui, ele tem a percepção de que Deus ficou irado com ele e que foi o próprio Deus que ficou irado e indignado com relação a alguma coisa que ele deve ter feito, que do Senhor o levantou e o arremessou. Então aqui o salmista fala isso. E ele fala no versículo 11: os meus dias são como a sombra que declina, a sombra que vai passando, e como a erva que me vou secando. Então ele está falando que ele está vendo os dias dele passarem com sofrimento. Esse é o contexto
dos versículos 1 até o versículo 11, e é a situação em que o salmista está. O contexto do Salmo 102 é um contexto de alguém que está em aflição, que está em angústia, que está sendo mal falado pelos inimigos, que está solitário, que está sem apetite, que está sentindo que Deus está longe dele porque realizou alguma coisa errada e que Deus está realizando um tratamento com ele. Muitas vezes Deus permite que isso aconteça. O próprio rei Davi passou por isso. Não dá para dizer que foi Davi que escreveu esse salmo, porque a Bíblia original não fala que ele é o autor desse salmo. Mas se pararmos para pensar no que está escrito aqui, dá de dizer que foi Davi que escreveu esse salmo. Vamos lembrar do episódio em que logo depois que ele pecou com Batseba, ele cometeu adultério com essa mulher. Ela era casada com Urias. E ele viu ela um dia em que ele estava no palácio, ela estava tomando banho, ele a viu, mandou chamá-la e se deitou com ela e teve um filho com essa mulher, Batseba. E esse filho, depois de ter nascido, foi ferido pelo Senhor. E a Bíblia conta que Davi ficou dias em jejum para que Deus curasse o menino, e ele não comia e não bebia e ficava apenas em oração, sentindo aquele sofrimento, aquela angústia. Mas o Senhor levou a criança. E depois que a criança foi levada, Davi entendeu que se tratava de um processo de abatimento que ele passou. Ele se arrependeu do pecado e escreveu o Salmo 51, onde ele fala: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito disposto a obedecer ao Senhor. Mas ele passou por esse sofrimento. Muitas vezes Deus vai permitir sofrimentos pelo tratamento dos nossos pecados para que nós venhamos a consertar a nossa vida. Quando ele fala no versículo 10 que ele sente tudo isso por causa da tua ira e por causa da tua indignação, pois o Senhor me levantou e me arremessou, ele não fala aqui, mas é possível se ter a ideia de que ele sabe, quem escreveu esse Salmo 102, que fez alguma coisa errada. Mas agora vem a segunda parte, do versículo 12 até o versículo 28, que nos revela como que é Deus. Versículo 12. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. A primeira coisa, o salmista ele sabe, o Senhor é eterno. Ele vai permanecer para sempre. Em todas as gerações, a memória do Senhor vai ser lembrada. As pessoas vão se recordar que existe Deus. Versículo 13. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. Sião é um monte que fica em Jerusalém. Então ele está dizendo assim: o Senhor se levantará e terá piedade da nossa cidade, da cidade de Jerusalém, que é onde fica o monte Sião. Pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Ele está dizendo assim: já chegou o tempo de mudar o cativeiro. Uma outra forma de entendermos esse salmo, quando ele fala assim: Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou, ele pode estar se referindo à própria pessoa dele. Ele é um habitante de Jerusalém. Esse salmista mora nessa terra. Por isso ele fala: Mas o Senhor terá piedade de Sião, o Senhor terá piedade de mim, o Senhor terá piedade da nossa cidade. Versículo 14: Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Ele está dizendo assim: o povo que mora em Jerusalém, os que são filhos de Deus, os que são servos de Deus, têm prazer nas suas pedras. Tem prazer nas suas pedras significa tem prazer na cidade de Jerusalém, que é a cidade de Deus. Tem prazer em viver nessa terra, que é a terra de Deus. E se compadecem do seu pó. O que é o pó? O pó é o que fica na terra. Quando Jesus orientou os seus discípulos para pregar o evangelho, ele disse assim: vão nas casas, preguem o evangelho para as pessoas,
e se as pessoas receberem vocês, comam o que elas servirem na casa delas para vocês. Isso está escrito no livro de Lucas, no capítulo 10, na primeira parte. E aí Jesus disse assim: e se vocês chegarem numa cidade e não ouvirem aquilo que vocês falam, saiam dela e sacudam até o pó daquela cidade que ficou preso nas vossas sandálias. Então, o que Jesus estava dizendo? Que as cidades que não recebiam a palavra de Deus eram cidades malditas. Então, você não deveria carregar nem o pó nas sandálias, nem o pó nos seus pés daquela cidade. Então, o pó fala a respeito daquilo que está numa cidade. Então, quando o versículo 14 fala assim: porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó, ele está falando do versículo 13: o Senhor se levantará e terá piedade de Sião, terá piedade do monte Sião que fica em Jerusalém, terá piedade da cidade de Jerusalém, terá piedade das pessoas que moram em Jerusalém, terá piedade do povo que está ali. E o tempo do Senhor se compadecer já chegou, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos, as pessoas que moram em Jerusalém, eles têm prazer nas pedras. As pedras falam a respeito dos monumentos, do que existe na cidade. E se compadecem do seu pó, ou seja, eles têm muito cuidado, eles realmente cuidam a respeito da cidade, do pó, daquilo que existe na cidade. Versículo 15: então, esse então significa assim: então, quando o Senhor se compadecer de Sião, de Jerusalém, porque os seus servos estão preocupados realmente em cuidar das suas pedras e do seu pó, então, quando o Senhor se levantar, as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Em outras palavras, todas as outras pessoas vão ver que Deus é Deus. Que Deus, aqui no caso, ele fala que os inimigos estavam zombando dele. Aqui no versículo 8: os meus inimigos me afrontam todo dia, e os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Mas ele está falando aqui: quando o Senhor se levantar, então as nações, no caso os inimigos, temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória. 16: quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar. 17: e atender à oração do desamparado e não desprezar a sua oração. Ou seja, ele sabe que, apesar do primeiro momento, que é do versículo 1 até o versículo 11, em que ele está se sentindo solitário, sem apetite, em depressão, com toda essa dificuldade, ele sabe que quando o Senhor se levantar e atender à oração, todos os inimigos dele, todas as pessoas veriam que Deus é Deus. Versículo 18: isso se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. 19: porquanto olhara desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor observou a terra. 20: para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. 21: a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Ele está falando de Sião, é o monte que fica em Jerusalém. Vai louvar o nome do Senhor em Sião, em toda a cidade, e o seu louvor em Jerusalém. 22: quando os povos todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Então ele está dizendo que vai ser escrito isso, que Deus, ele em algum momento mudou o cativeiro, ele atendeu a oração do desamparado, ele respondeu, e tudo isso vai ser escrito para a geração futura. De fato, nós somos a geração futura. Estamos lendo aqui no futuro esse texto que foi escrito lá no passado e que mostra que esse salmista revelou a sua confiança em Deus. Muitas vezes Deus permitiu que Jerusalém fosse sitiada, cercada, para depois dar vitória para o povo de Israel, para mostrar a sua bondade. E todas as vezes que Deus faz isso, nós vemos que Deus sempre é Deus, que ele permite um tempo de abatimento, mas depois ele sempre vai responder
trazendo um tempo de vitória, para mostrar que o nome dele é realmente o Senhor. Então nós sabemos que podemos confiar em Deus. E esse salmista, ele está mostrando, o contexto em que ele escreve isso, ele ainda não tinha recebido a vitória. Ele ainda está sofrendo essa falta de apetite. Ele ainda está se sentindo como pelicano, como pardal solitário. Mas ele já está profetizando, ele já está dizendo o que vai acontecer, porque ele sabe que Deus responderá. Então ele fala: logo o Senhor me responderá, e depois vai ser escrito nos livros que ele realmente nos ajudou, para que as gerações futuras saibam que Deus é Deus. Então, o que o Salmo 102 mostra para a nossa aplicação na vida cristã é que o que você faz quando você está sofrendo abatimento? Você tem a confiança de que Deus breve vai responder e vai mudar essa situação? Porque esse salmista aqui, quando ele fala nessa segunda parte que Deus vai atender a oração, que isso vai ser escrito para a geração futura, ele mostra que mesmo estando como ele estava, ele tinha certeza que Deus haveria de mudar a situação. É isso que nós precisamos ter. Se você está aflito e angustiado, tenha certeza de que Deus vai mudar essa situação. Agora vem o versículo 23. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. 24. Dizia eu: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Aqui nos versículos 23 e 24, o salmista está dizendo que algumas vezes ele ficou abatido com a sua força. Ele pensou: Deus está. Eu acho que Deus vai me levar logo. Abreviou os meus dias. Dizia eu. Então veja, ele está confessando o que ele estava dizendo. Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Ele está dizendo: o Senhor é eterno. Então, ele estava sofrendo tanto, sem apetite, se sentindo solitário, sentindo que a sua pele estava se pegando aos seus ossos, sentindo seu coração fraco, que ele estava orando e dizendo: Deus, que eu ainda possa viver, porque o Senhor é um Deus que alcança nos seus anos várias gerações, que o Senhor me dê vida, que eu não morra logo. Você veja que ele fala, ele confessa que em algum momento ele teve dúvida a respeito disso. Nós também, quando estamos em angústia, muitas vezes pensamos: Deus não vai me responder, Deus esqueceu de mim. Mas ele fala aqui no versículo 24: eu dizia isso. Significa que ele parou de fazer, a postura dele de ficar dizendo e pensando em coisas ruins foi alterada quando ele lembrou que o Senhor é o Senhor. Aqui o versículo 25 ao 28. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Quando ele começa a olhar para tudo que Deus fez, ele muda dessa situação de desesperança. Ele fala, versículo 26, eles, os céus, né, perecerão, mas tu permanecerás, todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. 27, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. 28, os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Então, aqui os versículos 25 ao 28, ele está falando: o Senhor está desde a antiguidade reinando. Então, eu dizia: não me leve no meio dos meus dias, porque o Senhor tem anos que alcançam todas as gerações. Porque olhando desde a antiguidade, eu vejo que o Senhor fundou a terra, que o Senhor fundou os céus, que tudo isso vai passar, que o céu pode passar como uma roupa que fica velha, mas o Senhor sempre vai ser o mesmo. Os teus anos nunca mudarão. Ele está falando aqui
a respeito da eternidade de Deus. Está falando a respeito de um atributo de Deus. Deus é eterno, ele alcança todas as gerações. E ele fala: quando eu lembro que o Senhor é eterno e que os filhos dos teus servos vão continuar e a sua descendência vai ser firmada perante o Senhor, ou seja, nós vamos morrer, mas os filhos e os filhos e os filhos, Deus vai cuidar de todos eles. Quando eu penso nisso, então eu vejo que o Senhor, ele ele vai me dar vida. Eu não vou ter os meus dias abreviados. Deus ainda vai me dar um tempo, apesar de estar nesse contexto de sofrimento, de angústia. Alguns chamam esse Salmo 102 de o Salmo do aflito. Outros chamam de o Salmo do desamparado. Mas você dizer que esse salmo é o Salmo do desamparado não parece que é um nome correto, porque nós vemos que ele não está desamparado. Ele fala no final dos salmos, desse salmo, que ele tem certeza que o Senhor vai se levantar e vai ajudar Sião, vai ajudar Jerusalém, vai ajudar a cidade dele, vai ajudar onde ele está. Que Deus vai mudar essa situação. O fato de, na segunda parte, ele dizer aqui, o salmista, que o Senhor visitará Sião, pode ser que esse autor que escreveu esse salmo estivesse sofrendo tudo isso que estava sofrendo porque estava intercedendo pela sua cidade. Talvez a cidade de Jerusalém estava em uma situação de guerra e ele estava vendo essa circunstância. Talvez quem tenha escrito esse salmo tenha sido até mesmo o próprio rei Davi. Porque quando ele fala as nações te temerão, pode ser que tenha sido ele o autor. Só que na Bíblia original não tem no título que foi ele que escreveu. É diferente. Quando você abre a coletânea do livro 1, o Salmo 1 até o 41, está escrito Salmo de Davi, porque eles sabem que tem algum registro que foi o próprio Davi que escreveu aqueles salmos. Agora, esses salmos do livro 4, que vai do Salmo 90 até o 106, não existe esse registro dando a certeza que foi aquela pessoa que escreveu. Mas, se pararmos para pensar bem, pode-se dizer que é possível que Davi tenha escrito esse Salmo 102. Mas, repetindo, não existe na Bíblia hebraica, no texto massorético, que é o texto original, um título dizendo Salmo de Davi, que nem tem no Salmo 23, nos outros salmos, que está escrito Salmo de Davi, porque eles encontraram que realmente foi Davi que escreveu aquele salmo. Isso aqui é uma conjectura, é uma reflexão pelo conteúdo do salmo, que pode ser que Davi tenha escrito esse salmo. Terminando aqui essa meditação, o livro de Salmos, no texto original, se chama Tehillim, se escreve T-E-H-I-L-I-M, Tehillim, e Tehillim em hebraico significa louvores. Então, os salmos, no livro original, é chamado de louvores. E os salmos são de vários tipos. São poesias que foram compostas por vários autores. Existem salmos de cânticos, e nós vimos aqui no livro 4 que a maioria dos salmos são salmos de cânticos, de adoração ao Senhor, mas tem salmos de lamentação, como esse que nós meditamos hoje, o Salmo 102, que é o Salmo do aflito, ou o Salmo do angustiado, e o Salmo 13, por exemplo, que Davi fala: até quando o Senhor se esquecerá de mim? Existem salmos de lamentação, como o Salmo 76, 74, 76, que falam sobre o cativeiro da Babilônia. E existem salmos que são eu falei dos salmos que são cânticos, os salmos que são lamentações, salmos que são imprecações. Imprecações são aquelas orações assim: Senhor, mata o meu inimigo, destrói o meu adversário, que a sua esposa fique viúva, que o seu filho fique órfão, que o diabo fique à sua direita. O Salmo 109 fala isso. E essas orações imprecatórias são manifestações, desabafos a Deus, com sinceridade. Mas nós não podemos fazer essas orações porque Jesus ensinou em Mateus 5,44: amai os vossos inimigos. E ele, quando estava sendo crucificado, disse: perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem.
Então, o que o salmo imprecatório revela para nós é que nós podemos ser sinceros a Deus e dizer: Deus, aquela pessoa me fez mal e eu desejo que ele morra, mas é o Senhor que faz justiça. Todo salmo imprecatório, depois da imprecação, que é o desejo de morte, do mal do inimigo, vem seguido de uma frase dizendo: Tu, porém, é aquele que julga, tu, porém, é aquele que sabe o que faz, tu, porém, eu porém, confio no Senhor. Então os salmistas, eles faziam um desabafo a Deus e eles revelavam que realmente confiavam e aguardavam na justiça de Deus, mas eles não ficavam carregando aquele desejo contra os inimigos. Então as imprecações são orações que nos ensinam que nós podemos ser verdadeiros e sinceros confessando os nossos pecados a Deus. Além dos cânticos, das lamentações, das imprecações, existem salmos instrutórios, salmos que nos ensinam coisas para a vida cristã, como por exemplo o Salmo 15, que fala: Senhor, quem morará no teu tabernáculo? Aquele que não difama com a língua, aquele que anda no caminho da justiça, aquele que faz aquilo que agrada ao Senhor. Então, o Salmo 15 é um salmo instrutório. Tem muitos salmos instrutórios. E existem muitos salmos que são orações, como por exemplo o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me ajudar, apressa-te, ó Deus, em me socorrer. São orações em que o salmista está falando como pedir a Deus. Existe o Salmo 91, que é muito famoso, o 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. São orações que são realizadas pedindo a Deus por providências. Então essa é a meditação do Salmo 102. Hoje é dia 10 de novembro e nesse mês de novembro eu estou colocando no final do vídeo uma série que foi gravada alguns meses atrás aqui no canal chamada 5 minutos de meditação em Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, a maioria dos meses do ano tem entre 30 e 31 dias. Você consegue ler Provérbios todos os meses. Quem lê Provérbios todos os meses por 2 anos e aplica o livro de Provérbios, toma decisões mais inteligentes e quem faz isso por 5 anos prospera em todas as áreas da sua vida. Por isso nós sempre incentivamos a leitura de Provérbios, que você leia Provérbios todos os meses, durante todo o tempo e aplique os conhecimentos adquiridos com base na meditação de Provérbios. Hoje é dia 10 de novembro, vamos meditar em Provérbios 10. Então eu vou deixar aqui o vídeo 5 minutos de meditação em Provérbios 10. E do lado eu vou deixar o botão para que você possa se inscrever no canal para ser notificado todas as vezes que forem postados novos vídeos. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.